Bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Acelera Resultados. Estamos aqui numa mesa cheia de pessoas muito importantes, maravilhosas e que têm um conhecimento e, acima de tudo, um resultado, né? Então, estamos com a Lu. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Com o Rafa. Muito bem-vindo, Rafa. Obrigada pela presença. Com o Adilson. Obrigado. Muito bem-vindo, Adilson. Obrigado. E seja bem-vindo você também, que está conosco aqui pela primeira vez. Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre o nosso projeto, né? E o porquê que a gente está aqui nessa mesa hoje falando de resultados. Queria te perguntar, Rafa, qual foi o objetivo maior que veio ao seu coração para entrar nesse projeto, né? Essa ideia que surgiu de a gente unir forças para estar junto, trazendo resultado para os empresários. Conta um pouquinho da tua história e o que moveu o seu coração para estar aqui agora. Então, prazer pessoal, me chamo Rafael, sou especialista em vendas e treinador comportamental e tenho mais de 8.000 horas, né, em negociação e vendas. Eu gosto de falar que é barriga no balcão, ponto, barriga no balcão, simples, estou ali, estou negociando mais de 8.000 horas. E o que me move aqui fazer parte do Acelera Resultados, né? O que mais me move é propósito. E já para pegar uma chave para todo mundo agora, Rafael, mas eu não sei qual é o meu propósito. O propósito da minha empresa é muito simples. Propósito é a única coisa, você servir o próximo com o que você tem de melhor. E a minha forma de servir o próximo com o que eu tenho de melhor é com o meu conhecimento, com a minha expertise em vendas, com a minha expertise comportamental, estudo, aprimoramento e aplicando isso dentro de vendas, dentro de empresa, né? Então, isso é o que me move, é o propósito, né? O propósito de servir o próximo. E servindo um próximo com o meu melhor, é natural que a empresa ela vai crescer. Uhum. Ela vai crescer, é natural, é um transbordo. Uau, muito, muito legal essa questão e eu acho que de extrema importância é a gente saber que estamos juntos por um propósito, que é agregar e somar, né? E uma das coisas que a gente conversa muito entre nós é que todas as pessoas que passarem pela nossa vida, a gente quer trazer algo novo, selar elas, né? Não deixar que as pessoas passem pela nossa vida e a gente não possa ajudá-las a crescer de alguma forma. E a Lu também, né? Uma super profissional que também tem esse sonho, né, Lu, de transformar vidas e famílias. Fala um pouquinho pra gente aí, Lu. Então, muito prazer, né, estar aqui com todos vocês. Exatamente. Não tem como uma pessoa separar, né, quem ela é em casa com a família e na empresa. Não adianta ter muitos resultados na empresa e esquecer, né, do seu CPF, de quem ele é, da primeira empresa onde cria-se o sócio, que é o cônjuge, né, e os seus colaboradores, que são os filhos. Então, é interessante, eu sou especialista em performance familiar, e o quanto é importante ter esse olhar para a família, para o eu, de onde veio e a família que está criando a sua primeira empresa. Porque quando a primeira empresa ela tem sucesso, a empresa que vem depois do CNPJ vai ter resultado fantástico, com certeza. E não adianta ter sucesso em um e fracasso no outro, tem que unir as duas coisas, né? Sim. O CPF e o CNPJ precisam ter o mesmo propósito, a mesma visão e cuidar do CPF e do CNPJ, cuidar, amar, né? Porque os filhos, a família, os pais, vem a honra, né? Que o Rafa fala bastante nas questões de venda, né, Rafa? Que é importante honrar as pessoas que merecem honra. Uhum. E os nossos pais merecem honra, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Então, essa questão é muito importante, né, Eliane, nós olharmos para a família, não somente para a empresa, mas para o CPF, que é dali que vem todo o resto. Uhum. Isso faz com que a gente consiga ter uma vida sistêmica e abundante, né? Porque nós somos um ser só. Exato. Né? E levamos quem nós somos aonde nós estamos. E deixamos um pouquinho, né? Em cada um que passa pela nossa vida, pela né? nossa vida. Deixamos um pouquinho de nós. Exatamente.
E também estamos conosco aqui o nosso querido Adilson, o mais querido de todos. Ai, tô brincando. O que será, né? Explica isso. Mas que trabalha com finanças há 20... Trabalho com finanças há mais de 25 anos. E me fala, Adilson, o que moveu o seu coração a esse projeto? Você que é um homem do resultado, dos números, né? E esse projeto onde cuida do empresário como um todo, cuida das suas emoções, cuida das suas vendas e, consequentemente, entra nas finanças. O que move o seu coração nesse projeto? O que fez com que você sonhasse e estivesse nesse lugar de estar rompendo, né, indo para dentro de um digital, falar sobre resultados financeiros? Bom, legal. O digital, né, eu acho que proporciona que a gente atinja muitas pessoas, né, que a gente, um a um, a gente não conseguiria atingir. Então, é uma ferramenta que a gente acaba usando e o acelera, né? Por que o acelera resultados? Porque o que me motivou a fazer parte do grupo? Nós temos muita experiência, eu acredito que a gente tenha muito a compartilhar. Vejo muitos empreendedores com dificuldade, patinando no começo. Olhar um pouquinho para a estatística, geralmente o empreendedor ele falha, né? No primeiro, no segundo, ele começa a dar certo a partir da terceira empresa. Então, puxa, por que a gente não encurta isso? Por que a gente não consegue dar um pouco mais de suporte, passar um pouco da nossa experiência para que ele consiga acelerar o resultado dele, né? Uhum. E aí, a proposta é a gente falar de pessoas, é a gente falar de vendas, é a gente falar de lucro, é a gente falar de finanças. Se a gente olhar uma empresa, né, uma entidade com um fim lucrativo, ele tem que olhar para essas áreas, né? Uma empresa não existe sem pessoas, não existe sem gente, não vai existir sem lucro. Para ter lucro vai ter que vender. E para ser uma empresa de verdade tem que ter finanças, tem que controlar as suas finanças. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar compartilhando um pouco da minha experiência, né? Já participei de muitos projetos, projeto de compra e venda de empresa, projeto de estruturação e reestruturação de empresa, e eu acredito que eu consiga, né, que a gente vai ajudar muitos empresários, muitos empreendedores que estão começando, que estão na metade do caminho, na metade da jornada. Estou muito feliz de estar aqui. Agora fala um pouquinho de você, Eliane. Quem é a Eliane, o que a Eliane faz, o que te moveu a estar aqui com a gente também? Uau! Então, eu sou Eliane, casada, para quem não sabe o porquê que a gente está se elogiando tanto, com a Adilson, né? E eu estou aqui pelo propósito de realmente poder ajudar as pessoas a ter acesso a esse conhecimento de pessoas que já trilharam o caminho, né? Nós temos quantos anos, Rafa, de vendas e negociação? Há mais de 8 anos já. 8 anos. Lu, quanto tempo cuidando de famílias? Cuidando de família, escola? mais de 19 anos. 19 anos. Quanto tempo de vendas? Vendas, eu tô... Não, Finanças. Desculpa, finanças. Não, você está aprendendo vendas agora com a Acelera, né? Todos precisamos ser vendedores. Daqui a pouco o Rafa fala sobre isso. Mas eu trabalho na área corporativa, na área empresarial, há 25 anos. Trabalhei praticamente a vida toda com finanças. Então, eu tenho mais de 25 anos de experiência na área corporativa, na área financeira. E todos somos empresários, né? Então, que dera antes de empreender, a gente pudesse ter tido pessoas com essa bagagem que a gente tem aqui hoje, nos assessorando, nos mentorando. Mentorando? Não sei como Mentorando. fala. Mentorando, nos mentorando nesse caminho, nessa jornada, né? Muitas vezes a gente acaba aprendendo meio... Na força do Na braço. força do braço. E como seria bom reunir tantas expertises sobre vendas, sobre como cuidar do emocional, sobre finanças antes de abrir um negócio. Então, isso move o meu coração, saber que quem nós somos como pessoas, levamos para dentro de uma empresa. Então, você não consegue ser uma pessoa em casa e outra pessoa na empresa. Se você tem alguma disfunção emocional em casa, você vai levar isso para sua empresa.
E vice-versa, né? Quantas vezes a gente tá estressado com alguma coisa na empresa e acaba levando para casa, não é assim? Ou o oposto, chega no final de semana, você teve um final de semana maravilhoso, quando você chega na segunda-feira, né, parece que o gás, a energia tá lá junto contigo. Por que isso tudo? Porque nós precisamos nos autoliderar para depois liderar os outros. Então, eu sou a pessoa que gosto da autoliderança. Foi isso que eu aprendi no meu caminho. Antes de eu gerenciar ou liderar uma equipe, eu precisei liderar a mim mesmo, conhecer a mim mesmo para poder liderar. E a partir desse lugar de entender quem eu sou e como o que eu sou vai refletir em quem está comigo, que me fez sonhar junto com esse projeto do Acelera. Uau, muito bom. Então, gente, vamos falar um pouquinho, Rafa, sobre a questão das vendas e da pessoa. O que você acredita que uma pessoa que tem uma performance em vendas, ela precisa ter como ponto de partida? Aonde ela precisa estar para que ela tenha um resultado nas suas vendas? Porque eu não sei quem de vocês já ficou incomodado com o vendedor, né, Rafa? Não sei, né? Você pode contar um pouquinho aí. Mas nós todos somos vendedores, né? Você sempre fala isso. Nós estamos vendendo o tempo todo. Quando a gente vai vender para os nossos filhos, a gente está vendendo a eles uma ideia. Não lá, Lu? Exatamente. De que forma se faz isso, né? E por que as pessoas acreditam que vendas é só para quem trabalha vendendo algo? Vendendo algo. É muito simples. Para onde começa, né? Olha agora para a pior área da tua vida. Pensa na pior área da tua vida. Quem está assistindo a gente, anota a pior área da sua vida aí. Para pensar na pior área da vida. Ok. Agora, pensa na melhor área da vida. Olha para as duas áreas da vida. A pior área da vida é que você não está vendendo. Você está com um problema no relacionamento conjugal. Você está vendendo para o seu marido? Você está vendendo para sua esposa? Lembra quando vocês começaram o relacionamento? Como é que foi? Era perfuminho, cabelo cortado, na régua. Era tudo muito bem arrumadinho, né? Comia até melhor para não engordar, porque tem que vender. Tem que vender. Era assim, tem que vender. Pronto. Aí hoje, tá com problema no relacionamento, não tá vendendo. É muito simples, não tá vendendo. Engordou, tá com o cabelo mal cortado, não usa mais perfume. É muito simples. Na empresa é a mesma coisa. Ah, não tô bem, a empresa não tá indo bem, meus funcionários são isso, aquilo. Cara, você não tá vendendo o teu sonho, a tua missão, a tua visão da tua empresa para teus funcionários. Agora, quando tem uma missão, uma visão, um sonho, você tá vendendo. Então é muito simples, a gente está vendendo o tempo todo. O tempo todo a gente está vendendo. Então, onde tudo começa? Primeiro, o que você acredita sobre vendas? Que tem um pouco de ver de crenças, né, Rafa? Então, assim, cara, o que você acredita sobre vendas, né? Que vendedor é chato, que vendedor é isso, que vendedor é aquilo. Aí o que acontece? Aí você não vende mesmo. Você não vende. Agora, quando você acredita que vender é bom, porque a crença de vendas é muito simples. É um meio de você conquistar os teus sonhos. É o meio de você atingir o teu objetivo. O teu sonho da tua vida, da tua família. Se você não vender, você vai fazer o quê? Vai cruzar o braço e vai esperar que os outros te vendam? Você sabe que crença. A gente tinha muito costume de fazer com os nossos colaboradores, né, Adilson? De contar onde a gente queria chegar. De falar, olha, o nosso sonho é daqui 4 anos estar aqui. O nosso sonho é daqui 5 anos estar aqui. Isso engaja as pessoas. Isso faz com que elas entendam aonde você está indo. E entra a visão, né? A visão da empresa, né? E entra um pouco no que a gente fala muito sobre metas e objetivos também. Também. De a pessoa saber para onde o empresário está indo, não é isso, Rafa? E isso é em todas as áreas. Em vendas, principalmente, cara. Você quer crescer, você vai precisar ter a tua meta de vendas. Além da meta de vendas, cara, você controla a venda na hora? Você não controla vendas. Alguém falar que controla a venda aqui tá mentindo. Não controla. Mas o que você controla? Você controla teu número de ligação. Você controla o número de prospecção que você pode fazer, a tua ação. E aí, matematicamente falando, existe uma conversão em vendas. É só você seguir aquilo que você vai vender.
Só que você tomou um não, 2, 3, o que acontece? Paralisa. E aí paralisa e não vai mais, aí dá dor de barriga e arruma problema, porque é onde começa autoconhecimento, aonde começa as suas crenças, o que você acredita sobre vendas. Então você precisa dominar isso muito bem, dominar as emoções, né? Dominar os teus sentimentos, ter saber quem você é. Então quando você sabe quem você é, você chega na frente do cliente, você vai entregar o teu melhor. E como é essa questão de dominar as emoções nas finanças? O que você vê aonde entra a parte emocional e o financeiro junto? Bom, eu acredito que o empreendedor, né, ele precisa ter uma mente financeira. Ele precisa se preparar para isso. Ele precisa expandir a própria mente. Você não pode pensar pequeno. Você não pode... Eu acredito que uma empresa cresce à medida que o empresário cresce. O empresário cresce quando ele expande a mente. Então, está diretamente relacionado. Ao resultado. Ao resultado. Porque muitas vezes a técnica não é difícil. Você pode comprar 2, 3 livros, você estuda aqueles livros, você vai aplicar na sua empresa e você vai até um certo ponto. O problema não é técnica, o problema é muito mais comportamento. Então começa pela mente. Do empresário também preparar a própria mente, né? Desde entender qual o propósito, né? Falamos aqui antes, qual o propósito da empresa? Por que a empresa existe? Né? O lucro é uma consequência, é importante. Não pode perder essa visão do lucro. Mas por que a empresa existe? Né? Até onde eu vou chegar com a minha empresa? Né? Metas e objetivos, eu vou ter uma visão de futuro. Eu acredito que isso esteja diretamente ligado. E o empresário ele precisa trabalhar a mente. A mente financeira não é diferente. Eu chamo da inteligência financeira. Como que o empresário acaba sendo inteligente financeiramente? Entendendo que para a empresa crescer, ele precisa crescer. E para ele crescer, ele vai estudar vendas, ele vai estudar pessoas e vai estudar finanças. Eu vejo muito forte esse tripé. E para mim, uma empresa funciona com esse tripé. Eu preciso ter pessoas, porque uma empresa depende de gente. Né? Uma empresa sem pessoas é simplesmente um CNPJ. Por mais que você... mas a minha relação é B2B, eu não atendo diretamente o consumidor. Ok, mas alguém do outro lado do B, né? Do outro lado de uma outra empresa, existe uma pessoa. Então, são pessoas com pessoas. Pessoas com pessoas é que fazem negócio. Vendas, quem não vende não conta história. Uma empresa, a área de vendas é uma área que é a locomotiva da empresa, é quem puxa, né? É quem faz a coisa acontecer, é quem traz a receita para dentro de uma empresa. E finanças é quem controla, é quem dá segurança para o empresário. O empresário precisa desenvolver essas 3 áreas. E falando um pouco sobre essas áreas financeiras e comercial e vendas, vocês dois trabalham muito bem juntos, né? Um vendas e um financeiro. Como vocês veem essa relação de vendas e financeiro? Porque na minha época de empresas, de indústria, financeiro e venda brigavam, né? E hoje eu vejo, quando a gente está falando do projeto, eu vejo vocês dois muito alinhados com essa visão de empreendedorismo, de resultado, unindo forças, vendas e financeiro. Como é isso hoje? Qual o conselho que vocês dão para empresários onde ainda há essa rixa entre os dois setores, os dois departamentos, as duas frentes da empresa? Como fazer para que as duas frentes muito importantes da empresa andem juntas? Então, eu acredito que a área comercial precisa andar lado a lado com a área financeira. Nesse meu tempo todo de jornada aí, eu trabalhei com boas pessoas comerciais, bons profissionais, que a gente sempre tinha o mesmo objetivo. O objetivo em comum de fazer a empresa prosperar, da empresa ter lucro, a empresa ter resultado. É óbvio que muitas vezes eu tinha que dizer um não, né? Se aquela decisão fosse minha, eu poderia dizer um sim ou um não. Mas eu sempre procurei entender também o comercial. Puxa, o que ele está trazendo? Muitas vezes quem ia lá no cliente, quem visitava, quem literalmente encostava a barriga no balcão era o cara de vendas, era o cara do campo. Então ele trazia a visão dele e eu tinha que confiar nele. Então tem muito a ver com confiança, com comunicação e a gente tem o mesmo objetivo. Pro business, pro negócio o tempo todo. Não deveria haver uma disputa
que muitas vezes acontece nas empresas. Uma disputa de poder, uma disputa de ego, de quem manda mais, de quem manda menos. Eu já vi financeiros ruins, de querer ter a palavra final, e de mostrar que mandava e diziam não, e o negócio ser prejudicado. Então, eu acho isso muito ruim. Eu sempre procurei entender o negócio nas empresas que eu passei, e trabalhar lado a lado, ombro a ombro, buscando o melhor para a empresa. É isso que eu acredito, e eu acredito que a empresa ganha com isso. E aí, né, trazendo para a família, né, Adilson, trabalhar lado a lado. Como é que as pessoas estão trabalhando, né, lado a lado da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos? E aí, quando você fala, né, finanças, você falou no tripé, né? Finanças, vendas e pessoas. Então, a família é composta por pessoas. E nós, enquanto família, nós fazemos o quê? Vendemos a todo momento para os nossos filhos, para o cônjuge, enfim. E o que seria finanças? Seria o lucro, né? Então, a sua empresa, a sua família, né, que é a sua primeira empresa, está lucrando com isso? Com isso? Porque o Rafa falou, né, que quando tá se vendendo, né, barba feita, vai, né? E aí, que lucro se está tendo? Porque na família, para haver essa comunicação que você falou aí, né, Adilson, para ter essa congruência e para ter um relacionamento sadio, com prospecção de futuro, com visão positiva de futuro na família, como se tem na empresa, precisa do quê? Precisa ter lucro. E o seu cônjuge, que lucro está tendo com você? E até, né, Lu, falando um pouco disso, é muito importante essa comunicação que você tenha com a sua família. Porque se o empresário ele tá focado num projeto, algo grande da empresa, e a sua comunicação em casa não está fluida, aí sacrifica, né? A família não está sabendo o que está acontecendo na empresa. Exatamente. Ou seja, você está dentro de um time. E o seu time é quem? É a sua empresa, os seus colaboradores, os seus pares, e a sua família também faz parte desse time. E o mais importante, assim, é muito simples. Eu gosto de resumir tudo em uma frase só, né? Para ser bem assertivo, é muito simples. Não há sucesso no mundo que compense da empresa, onde você estiver, que compense o fracasso no lar. É muito simples. É verdade. É muito simples. É muito simples isso. Então, assim, você vai lá, tá com sucesso financeiro, profissional gigantesco, mas você vai se sentir um vazio sempre. E não tem jeito. Eu não quero ser fúnebre aqui, né? Mas estava lendo outro dia uma pesquisa de pessoas que chegaram ao final da vida, né? Um leito de hospital e tal, e foram entrevistadas. Puxa, e aí? E pessoas bem-sucedidas, muito bem-sucedidas financeiramente. Empresários, homens de negócios, herdeiros, enfim. E aí, nessa pesquisa, ninguém respondia que queria ter tido mais carro, mais casa, mais dinheiro, né? Geralmente ia para o lado de, puxa, eu queria ter tido mais tempo com o meu cônjuge, mais tempo com os meus filhos, gostaria de ter até viajado mais. Então, muitas vezes, esses valores acabam se invertendo nessa sociedade de consumo que a gente vive. Isso. Exato. E uma dica que a gente pode dar, né, para quem está nos acompanhando é assim, né? Se tem filhos pequenos, que experiências vocês, enquanto pais, estão proporcionando aos seus filhos? Que mesa vocês estão se sentando com seus filhos, estão proporcionando a eles essas experiências para gerar memórias positivas? Porque nós somos hoje frutos das nossas memórias do passado, né? Então, de que forma nós, enquanto adultos, estamos vivendo isso e proporcionando isso às nossas crianças? E como nós estamos tratando das nossas memórias enquanto adultos? Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer nós termos mais resultados financeiramente, na empresa e pessoalmente, né? Você sabe que essa semana até a gente teve uma conversa em casa, porque as meninas estão de férias, né? Férias escolares. E a gente continua trabalhando, né? E a pequena, de 13 anos, falou pro Adilson: pai, quando você vai me levar pro seu trabalho? E o Adilson falou: filha, lembra? Você falou pra ela. Falei, olha, a gente vai ter que combinar, né? Mas assim, o papai não tá de férias, eu tô trabalhando, eu tenho uma rotina para cumprir, né? Vai ser um pouquinho mais difícil agora eu te levar, né, para o trabalho e você poder ficar lá um tempo, porque a empresa está pulsando, a empresa está funcionando normalmente, né? E ela falou assim para ele: mas eu quero entender, eu sei que você trabalha com finanças,
Mas o que é finanças? Você senta numa mesa, você fica no computador, eu quero ver você trabalhando. Você conta dinheiro, né? Você conta Ela dinheiro, ligou, ela fez- perguntou. Aham. Então, a gente até, né, tava conversando do Adilson falar lá na empresa para ela passar uma tarde lá com eles. Para entender o que é esse processo que o pai sai para trabalhar. O quanto a gente, Rafa, pode fazer isso com os nossos filhos? Levar para que eles entendam o que é que a gente vive, o contexto dos negócios. Você acredita nesse sucesso de família e negócios? Como fazer para equilibrar isso? Por isso que o nome já diz, né? Acelera resultado. Porque você precisa ter mais tempo com a família. Sim. É muito simples. E o que é importante? Se você fosse... você morreu hoje. A pergunta é essa. Como é que você seria lembrado pelas suas pessoas mais próximas de você? Nesse exato momento. Para pensar. Como é que você seria lembrado? Você preparou eles? Você preparou elas? Essa é a maior pergunta que você precisa responder. Como é que você vai ser lembrado? Sim. Pô, que só trabalhou, que correu atrás do dinheiro, correu atrás e correu. Até quando? Né? Esse é o ponto. Então, é mais que necessário, é mais que obrigação E é você possível, né? encontrar esse equilíbrio. E ele é possível. Né? Acelerar resultado para quê? Porque você precisa, muito simples, tá? Ganhar mais e trabalhar menos. Para ter mais Essa é a tempo, né, conta. Rafa? O Pra ter- trabalhar melhor, né? E Isso. trabalhar menos para quê? Para você ter mais tempo de Isso. qualidade com quem importa, Exatamente. que são as pessoas na sua volta, sua família. Então, e você só vai conseguir fazer isso se você entrar num estado de flow, servindo o próximo com o seu melhor. E aí você precisa tomar decisão baseada nisso. E aí as pessoas elas estão acostumadas, no curto prazo, subestimar as suas decisões. Não vou tomar essa decisão agora, espera mais um pouco. Não, vou trabalhar mais aqui. E aí superestima, né, uma decisão futura. Lá na frente eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. E aí vem Esquece, lá na frente já chegou. Isso. Já E aí chegou. vem o discurso, né, Rafa? Que as pessoas dizem assim, eu tô na correria. O que mais a gente ouve hoje, as pessoas dizem, como é que tu estás? Estou na correria, não é assim? E aí acaba a correria passando, não se dá conta que o tempo não volta, né? E aí se esquece do seu bem mais precioso. E aí quando vê, não tem resultado nem na empresa e nem em casa. Porque, Lu, quando você fala, nós somos uns seres únicos. Sim. Nós não somos desassociados. Né? Eu não consigo ser um Adilson das 8 da manhã às 7 da noite, ou às 6 da tarde, né? E outro Adilson a partir das 6 até as 8 no outro dia. Eu não consigo, eu sou um só. Né? Eu sou um só, eu tenho problema no trabalho, posso ter problema em casa. Se tiver problema em casa, é possível que eu tenha problema no trabalho. Nós não somos desassociados. Então, como que a gente busca isso? Como que a gente trabalha melhor, trabalha de forma mais inteligente e tem uma vida, vive mais e vive melhor? Como que a gente faz isso? Exato. E isso para mim é muito importante, pra você ter noção. Aonde eu puxo o maior estado de gratidão que eu vejo que está completo. Cada vez que eu tô, todos os dias, sentado com a minha família na mesa, tomando um café. Não tem esse negócio de sair na correria. Não tem. Não tem. Eu preciso sentar com a minha família na mesa para tomar um café. Uau. Isso é tempo de qualidade. É para isso que o resultado ele precisa ter. E aí precisa Essa ser é a intencional, rotina né, que Rafa? precisa É ter. isso. E precisa ser Exatamente. intencional. Precisa ser intencional. Riqueza para mim é sentar todo mundo na mesa ali, fazer uma oração, todo mundo junto, olhar no olho, compartilhar. Aí você passa uma semana, 2, 3, um mês sem sentar com sua família na mesa no teu dia a dia durante a semana. Que resultado é esse? E eu vou usar uma palavra forte aqui, tá? É um resultado de merda. É um resultado ruim. Mas tem dinheiro. O que adianta? Se você morreu amanhã, você vai ser lembrado sobre o quê? Então pronto, equilibra esse resultado. E como ter esse tempo, né, e equilibrar? Eu acho que uma proposta do Acelera é isso, você ter as habilidades necessárias, desenvolver essas habilidades necessárias para que você tenha um trabalho de uma forma mais produtiva e inteligente, para que você tenha mais tempo com a sua família. Exato. qualidade. E o caminho qual é, né? Você primeiro
autogestão emocional, autoconhecimento, saber quem você é, olhar para sua empresa, Autoliderança. mapear a sua empresa, onde é que ela tá pisando. Depois, assim, cara, autorresponsabilidade para você ser intencional nas suas tomadas de decisão dali para frente. E aí, dali, beleza, agora eu já sei que eu preciso mudar. Aí você vai para onde? Qual o próximo passo? Anota isso, tá? O próximo passo é você desenhar exatamente a vida que você quer levar em todas as áreas da sua vida, inclusive com a sua família. Você desenhou, você sabe onde você quer chegar, aí você vai fazer o quê? Sozinho? Não! Não tem como. Você vai dar mais um outro passo, você precisa de ferramentas para isso. E pessoas do teu lado que te ajudem com Isso, aí você vai Mentores, usar né? pessoas, mentores, ferramentas, estudos, conselheiros. ferramentas de aprimoramento. E aí depois dessas ferramentas de aprimoramento, aí você vai fazer o trabalho diligente. Que o trabalho diligente, todo mundo fala, não, Rafa, mas eu faço trabalho diligente. Todo dia eu acordo cedo, eu saio de casa, eu corro para um lado, eu corro para o lado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não falto o meu trabalho. Você está fazendo trabalho diligente? Não. O que é um trabalho diligente? É muito simples. Em cada micro tarefa, tá, que você está executando, você precisa fazer cada vez melhor. Mas isso é só 50% do trabalho diligente. Os outros 50% trabalho é você pegar um conhecimento novo, aplicar nessa micro tarefa e fazer algo melhor. Isso é trabalho diligente. Fora isso, você levantou hoje, foi para a tua empresa, para o teu negócio, foi vender. Foi exatamente como ontem, naquele dia você não fez um trabalho diligente. E aí você sofre. Você sofre. Se eu vou fazer um treinamento comportamental hoje, se eu for vender e a minha venda, o meu treinamento comportamental for igual ao meu último, eu não estou fazendo um trabalho diligente. Ponto. Se o café da manhã com a minha família foi igual ao café de ontem, eu não estou fazendo um trabalho diligente em casa com a família. Se eu olhar para meu filho, tudo bem, para minha filha, tudo bem, e sem olhar no olho, sem validar, sem parar com tempo de qualidade, ser intencional, eu não estou fazendo trabalho diligente em casa. Exatamente. Você está descumprindo o princípio bíblico sem perceber. Porque está na correria. Exato. Então, acelerar resultado é para isso, para você equilibrar isso. Então, esses 5 passos que eu passei para vocês, cada vez que você não está tendo um resultado, pode ver que você está ferindo um desses passos aqui. Ou não está tendo autogestão, autoconhecimento, seja você o profissional, ou você não tem autorresponsabilidade e é intencional para mudar, ou você não tem uma visão clara de futuro desenhada, ou você não está usando ferramenta para progredir, nem pessoas, mentores do seu lado para te ajudar a crescer, e você não está fazendo trabalho diligente. Até está lá, cheio de conhecimento, mas não faz o trabalho diligente. Você está ferindo um desses passos. Agora, quando você une esses 5 passos, você atinge resultado. É muito simples, em qualquer área da vida. Então, precisa ter esse modelo mental daqui para frente. E porque é normal viver na correria? Não é normal. Isso. Não é. Ah, tô na Isso correria. mesmo. Não sei o quê. Não é normal, cara. Você errou. Mas parece, o Rafa, que as pessoas hoje estão... Tem que falar isso, porque senão você está ficando para trás, entendeu? Muitas vezes as pessoas de fato estão, porque né, não estão fazendo direito, como você trouxe aqui. Ou muitas vezes tem que se colocar nessa posição, porque senão parece que você não está fazendo. Porque tá todo mundo na correria, então eu preciso entrar Isso, na dizer correria. que eu estou na correria muitas vezes, sabe? Ou entrar nessa correria, né? Quer sair da correria, faz uma única pergunta, cara. Hoje é o meu último dia de vida. O que você está fazendo hoje? A forma que você está fazendo hoje. E o que você está ensinando, deixando, né, para sua empresa, para sua família? Qual é o Se legado, qual né, o Eliane? legado que você está deixando, né? Como você está espelhando para os seus funcionários? É isso. O que você está comunicando para os seus funcionários, né? E uma das coisas que a gente vê muito é que pessoas felizes trabalhando Produzir mais, produzem mais. terão resultados Eu vi melhores, a empresa terá um resultado melhor. A empresa deveria olhar para as pessoas, deveria incentivar isso, né? Pessoas felizes vão produzir mais. Isso. Fato, Sim. isso é fato. E essa qualidade de vida, né? Transbordar isso ela é muito importante. Eu vi um relato agora há pouco tempo de uma empresa, né? Estavam lá reconhecendo o cara por não lembro agora se era 10 ou 15 anos de empresa. Aí o outro funcionário de 5, 6 anos olhou para o outro de 5, 6 anos e falou assim: cara, ele tem 15 anos de empresa. Ele vem de moto ainda pro trabalho. O que esse cara construiu?
Olha só, não quero ficar aqui. Nossa. Olha só. Não quero ficar aqui. Olha a vida que ele tá levando. 15 anos aqui, um carro, uma moto, vivendo do jeito que ele... Não é isso que eu quero, não. Olha só. O importante é se inspirar. Eu já passei por isso lá atrás, uns 10 anos atrás, 10, 12 anos. Eu tinha um carro mais velhinho. Aí um funcionário meu chegou. Rafael, olha, não dá nem vontade de crescer na empresa, né? Chegar e se incomodar do jeito que se incomoda esse carro, troca de carro. Assim. Você está sendo o tempo todo avaliado. Se o teu funcionário, o teu time vê que você está numa correria, que você não tem tempo, qualidade de vida, você não está inspirando. Exato. Não motiva, não Não inspira. motiva. E aí, se não motiva os funcionários, imagina os filhos, Em casa, né? esposa, exatamente. marido. Pronto. E você tem um reflexo em tudo. E tem reflexo em fatalmente, tudo. o resultado da empresa vai estar sendo afetado também. E do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Ponto. E uma das coisas que eu acho bem importante para você ter um bom resultado, estar numa empresa e ter sucesso é você amar o que você faz, né? Eu já trabalhei com o que eu não amava. E como é doído É o pior você cenário trabalhar que com tem isso. quem não amava. E quando você ama o que você faz, é muito diferente, né? E você automaticamente você vai refletir isso para quem está perto de você. Você vai levar esse amor. Agora, se você está dentro da sua empresa estressado, cansado, por não ter talvez qualidade de vida, por não ter tempo Claro. com a família, porque embora o empresário muitas vezes não perceba, mas se ele não tem tempo com a família, vai refletir nos resultados. Porque Total. todo o tempo a gente trabalha para quê, na verdade? É para viajar, para ter uma casa, para ter um carro, mas para que ter uma casa melhor? Para dar conforto para quem? Para sua família, né? Então, quando você não ama o que você faz ou você não tem esse tempo de qualidade com a sua família, isso vai refletir nos seus resultados. Quando você faz aquilo que você ama, naturalmente, se você tiver as habilidades necessárias, conhecer de inteligência emocional e cuidar dos seus resultados, lucro e finanças, você vai ter sucesso, né? Muitas vezes as pessoas, elas procuram, correm tanto atrás do sucesso, mas quando a gente lê o Jeito Harvard de Ser Feliz, fala que se for feliz, o resultado vem. Sim. E você concorda com isso nas finanças? Eu concordo, mas queria pegar um gancho, né? Acho que sucesso também é relativo. Eu acho que a gente tem que respeitar opiniões. As opiniões são divergentes. O sucesso para mim pode ser diferente do que Sim. para você, que é minha esposa. É diferente para a Lu, é diferente para o Rafael. Então, cada pessoa tem a sua medida de sucesso. Cada pessoa define a sua felicidade. Isso, o empresário também deveria buscar isso dentro da própria empresa. Eu percebo que muitas vezes o empresário acaba ficando inquieto, acaba muitas vezes querendo algo que ele ainda não está pronto, porque ele ainda não cresceu o suficiente, mas porque alguém próximo do ciclo dele acabou buscando, atingindo aquilo. Sabe aquela coisa de, puxa, a grama do vizinho é mais verde que a minha? A empresa do vizinho é mais rica do que a minha? Então, para mim, o empresário precisa desenvolver a própria mentalidade financeira. A própria mentalidade de sucesso. E as habilidades próprias. E aí ele vai buscar isso, porque aí a gente pode até virar uma página aqui, né? Falar de valores. Os valores das pessoas também são diferentes. E isso vai ter um reflexo na forma que as pessoas vivem as suas vidas e na forma que elas administram as suas empresas. Então, para mim, isso tudo tem a ver com o sucesso e a forma que as famílias funcionam, que os empresários funcionam, que as empresas funcionam. Então, vai depender da visão, do objetivo e dos valores de cada um. Faz sentido isso para vocês? Faz total sentido. Mas eu acho que é interessante, Adilson, até pegando um gancho seu aí,
mesmo o empresário ou o pai de família, ele precisa o quê? Ele precisa, porque tem a teoria geral das memórias, né? Certo. E as 3 primeiras... Fala um pouquinho mais. Isso, as 3 primeiras, que é o pertencimento, a importância, a conexão e amor, elas são fundamentais para ter um equilíbrio, tanto na empresa quanto em casa. Por quê? Porque os filhos precisam se sentir pertencentes à família, à esposa. A mesma coisa, os colaboradores, eles precisam se sentir pertencentes à empresa para amar o que fazem, para vestir a camisa e dizer assim, eu tô conectado. Eu tô conectado, eu tô equilibrado aqui nessa empresa, eu vou dar resultado, eu vou acelerar esse negócio. E aí, o gestor, ele precisa ter esse conhecimento e esse entendimento para proporcionar isso aos seus colaboradores. Da mesma forma, o pai, né, que é o gestor da casa, ou a mãe, enfim, que é o pertencimento, a importância e a conexão em amor. As 3 primeiras são as principais para você ter esse resultado, né? Esse sucesso que, independente do significado que você der a ele, vai depender esses 3 pontos, o tripé, né? É um fundamento, a gente pode falar. Isso, que faz com que quem trabalha com você, quem está na sua empresa ou na sua casa, se sinta parte da sua visão, se sinta parte da sua, né, se sinta amado aonde ele está, tanto o colaborador quanto em casa a sua família. Então é importante ter esse conhecimento para proporcionar isso aos seus colaboradores e em casa também. E uma forma de ter esse conhecimento dos colaboradores como você vai saber o que é resultado para um colaborador e o que para outro? A gente teve experiências bem importantes a esse respeito na nossa empresa. Muitas vezes a gente fazia uma gratificação. No mês, lá a gente tinha meta de venda para bater. Como que a gente percebeu o que é resultado para um e o resultado para outro? Meses que a gente colocava, por exemplo, dinheiro como bonificação, alguns corriam atrás porque queriam a forma do dinheiro, outros nem tanto. Quando a gente colocava uma experiência de um jantar num lugar, né, uma premiação nessa forma, motivava alguns e outros não. Não, a experiência, não, eu preferi o dinheiro. Como que a gente mede o resultado de cada um? Sabendo o que é valor para ele. Qual o resultado, o que vai mover o coração dele, né? Mas isso, Eliane, quando você tem esse olhar para os seus colaboradores, você está se importando com o que ele pensa. Ou seja, vem aí a importância. Você está dando importância a ele. É aquilo que é importante para ele, não o que é importante para mim. Exatamente. Exato. Né? E o que é importante, né? O pessoal tá assistindo deve estar pensando, cara, isso aí que vocês estão falando é Disneylândia, né? Porque não acontece na realidade isso. A gente isso já que tá testou, acontecendo. né? A gente já testou E o isso. ponto é muito simples. Aí o cara tá pensando, tá, mas por onde eu começo isso tudo? Por onde eu começo? É muito simples, cara. Começa a servir. Servir. Porque ela fala, mas eu não amo o que eu faço. Agora, o que eu faço? Eu não gosto do que eu faço. Como é que eu saio disso? Não dá pra também pedir demissão, sair, não dá pra... não vou trocar de negócio, vou vender minha empresa. Você vai precisar fazer uma transição com calma. Porque você sabe onde que você quer chegar. E aí, como é que eu começo tudo isso? Cara, naquele momento com que você tem na mão, naquele ambiente, naquele trabalho, naquela empresa, naquele negócio, você começa a servir o próximo com o teu melhor. Primeiro ponto é esse. Então, você começa a servir. Isso precisa estar muito claro para você. Então, se eu fosse dividir em 3 grandes passos, Rafael, eu sei, eu preciso agora ter mais tempo com a minha família, eu preciso estruturar o meu negócio, eu preciso fazer o que eu amo, eu preciso treinar o meu time. Eu começo por onde? Começa servindo. Esse é o primeiro ponto, para você mudar o teu comportamento. Começa servindo primeiro, quem sabe, os seus da sua casa. Os seus da sua casa, a sua empresa começa a servir. 2, coloca uma visão de onde você quer chegar. Cara, eu quero ter essa vida aqui. Aí eu tenho essa vida aqui, aí sim, você começa com um plano de ação para chegar naquele cenário ali. E nesses 3 pontos, no servir, na visão e no plano de ação, é uma palavra só que você precisa fazer. Ser intencional. Ser realmente intencional. Porque nesse cenário, vai ser difícil? Vai. Não estamos falando que vai ser simples, que é mole, que é Disneylândia, que é felicidade. Vai ser muito difícil. Não vai ser pouco. Só que hoje... É o preço que você quer pagar. Só que hoje você já paga um preço. Já é difícil. Olha para tua vida 10 anos atrás.
Isso. 15 anos atrás. Mudou ou não mudou? Mudou e muito. Mais 10 para frente vai mudar e vai mudar muito. Só que você vai escolher. Você vai mudar da forma difícil, esperar terminar um relacionamento, esperar a empresa quebrar, esperar ter um problema financeiro, esperar os filhos entrarem na droga, um problema de saúde, uma depressão, uma crise de ansiedade para mudar, ou você muda da melhor forma. Ganhe de consciência, servindo um próximo, uma visão extraordinária, sendo intencional. Com um plano de ação para fazer a transição, para crescer, para ter mais pessoas do seu lado. E eu acho que para você entender disso tudo, né, Rafa, de servir, de fazer o plano de ação, primeiro você precisa conhecer você mesmo, né? Porque, eu não sou feliz, eu não gosto do que eu faço, mas como você vai saber se você não se conhece? Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas habilidades? No que você naturalmente tem habilidade, né? E começa tudo por isso. Então, né? Alguns especialistas fazem a pergunta, né? O que você faria sem cobrar? De graça. De graça. Né? Então, é algo que precisa ser respondido. Mas tem um ponto também no que eu acho que as pessoas elas precisam parar um pouco para pensar na própria vida. Tá? Como empresário, né? Geralmente faz lá o planejamento estratégico e revisita a cada semestre, e aí no final do ano para os líderes, a equipe de novo e começa a preparar para o ano seguinte. E aí, né, geralmente você define lá, numa empresa, né, a gente define lá missão, visão, valores. Tem algumas empresas que preferem trabalhar com propósito, ok, né, isso tudo faz parte do planejamento estratégico. E aí você acaba depois desdobrando, né? Faz uma análise SWOT, que você avalia lá, né? Fraquezas, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Você vai desdobrando isso em objetivos, em metas, em plano de ação, ok. E muitas vezes, né? A gente não dá essa parada, né? A gente acaba vou parar aqui, vou respirar fundo, vou pensar na minha pessoa física, no meu CPF. E aí como empresário, como empreendedor, como profissional liberal, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar no próximo ano, daqui 3, daqui 5, daqui 10? Puxa, mas 10 anos é um longo prazo. Realmente, né? Nós deveríamos pensar no longo prazo. Inclusive, finanças defende isso, né? Que a gente não deve ser imediatista, que a gente deve ter planos de médio e longo prazo, que nossos investimentos deveriam ser feitos buscando um retorno, né, no médio e no longo prazo. Geralmente, quem investe no longo prazo tem um resultado melhor que no curto prazo. Mas a nossa vida pessoal, quando a gente consegue parar para escrever isso, para, onde que eu quero chegar? E ter clareza nisso, né? Então, muitas vezes, eu acho que a vida vai passando e realmente a correria que nós falamos aqui antes vai engolindo, né? E a gente acaba não parando para pensar na própria vida e definir aonde eu quero chegar. E isso que eu estou fazendo hoje está me levando para isso ou está me afastando? Está me deixando mais próximo do meu objetivo de médio e longo prazo ou está me afastando? Então, eu recomendaria isso, que também a gente em algum momento parasse, pensasse um pouco na própria vida. Como que eu mudo a minha rota ou corrijo a minha rota? Acho que agora dá para desafiar, né? Quem está nos assistindo para parar, né? Isso, faz uma pausa aí. Faz uma pausa e escreve. Pega um caderno, uma agenda e escreve. E para escrever, eu sei que tem 11 áreas da vida, o pessoal fala de 11, tem outros que falam de 16 áreas. E simplificando as coisas, o brasileiro não consegue mal cuidar de 1, 2 áreas. Imagina 11, imagina 16, né? Vamos pro básico. Olha 5 áreas só. Olha 3 áreas. Boa. Se eu fosse escolher 5 áreas, se eu fosse escolher 3 áreas, muito simples. Olha a tua espiritualidade. Olha o teu profissional. Olha o teu financeiro. Teu emocional. Olha sua saúde, que daí engloba emocional, engloba tudo. Isso. E olha seu conjugal, sua família em casa. Pronto, essas 5 áreas. Coloca, para pensar agora e escreve em 5 linhas, 6 linhas, a visão que você quer para cada área dessa. Ah, não, mas tem essa outra, você esquece essas áreas, você não dá conta de 2, 3 áreas, você vai querer olhar 11, 16, 20. 5 principais, sendo bem focado e pronto. Uma das coisas que a gente fala muito no Metas e Objetivos, que não adianta você estabelecer
10, 11 metas. É isso. Você vai cumprir essas 11 metas? É muita coisa. É muita coisa para você dar conta num ano, gente. Então, coloca 3 para semestre, cumpre aquelas 3, divide aquelas 3 em submetas, e depois você coloca mais 3 e vai sempre pensando nos próximos passos, Exato. né? Muitas vezes a gente desenha lá umas metas e não cumpre, então isso te sabota, né? Faz uma autossabotagem porque você se sente incapaz de cumprir aquilo que você sonhou. E um exercício aqui que é muito legal todo mundo fazer autossabotagem. Você se sabota, sabe por quê? Porque você tem medo. O resumo da ópera é isso. Pega aquilo que você está se sabotando muito, é uma transição de carreira, uma mudança do teu negócio. Pensa no pior que pode acontecer. Não é no pior assim, não, vai acontecer isso. O pior do pior. O caos instalado na tua vida. O que seria o caos instalado na tua vida? O pior que possa acontecer. Um exemplo, vou fazer uma transição de carreira. Vou para um negócio que é incerto. Qual é o pior que vai acontecer? Não, eu vou passar problema financeiro. Não, isso não é problema, você tem saúde. Vamos lá, pior que isso. Pior que problema financeiro. Vai lá, leva pra lama. Vai lá pra lama, pro pior que pode acontecer nessa transição. O que é? Para pensar. Eu vou entrar numa dívida de 100 mil, 200 mil, só? Vai lá, o que mais? Isso é pouco ainda. Mais lama ainda. Mais lama. Não vou conseguir pagar a dívida. E daí, o que vai acontecer se não pagar a dívida? O que vai acontecer? Fala, vai pro pior. E vai puxando o pior, pelo menos em 5 níveis. O caos, você vai morar na rua? Não, isso não. Mas pode acontecer? Não, vou trabalhar, vou... Então não vai acontecer isso. Pensa no pior, vamos lá. Isso ainda não é o pior. O pior de tudo é... Cara, eu tenho um problema no meu relacionamento em casa, com a minha família, minha esposa. Tá aí, daí, se você alinhar com ela, que isso vai acontecer. O que é pior que isso? Vai chegar em medo de ser julgado. Vai chegar em medo de... Comparação, Rafa, eu vejo como uma autossabotagem. Aí pronto. Você começa a comparar o seu resultado com o do outro. Exato. E aí o que você faz? Como é que você resolve esse negócio? Só monta um plano de ação. Vai dar um problema aqui, nós vamos fazer isso. Pronto. Mas se você olhar o pior dos cenários, vai chegar num medo que nem vai acontecer. E que se acontecer, você já tem uma ação que você já pensou no pior. No pior do cenário, você já pensou. Aí você pega e faz. É muito simples. Pega e acelera, né? Isso aí, vamos acelerar. Então, eu acho que hoje a gente acaba o nosso papo por aqui, né? Nós teremos outras edições desse podcast falando um pouquinho mais sobre resultado e como o Acelera pode ajudar você que está nos assistindo a acelerar de uma forma saudável e que todos se beneficiem, né? Que você não tenha aí tragédias no meio do caminho. Isso. E nós esperamos vocês para um próximo podcast falando mais especificamente de cada área, mais de pessoas, mais de lucro, mais de finanças e mais de resultado. Muito obrigada por você que esteve conosco até aqui e até mais.